Livro de 2 Samuel, capítulo de número 23. Eu quero ler do verso 8 ao verso 12. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Tequemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu com uma lança de uma só vez. E depois dele, Eliezer, filho de Dodô, filho de Aoim, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até se cansar a mão, e a sua mão ficou pegada na espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este pôs-se no meio daquele pedaço de terra, defendeu, feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém. Tome assento, em nome de Jesus. Antônio, meu amigo, não sei por onde anda, mas Deus abençoe. Servo de Deus que nos contatou. Irmãos, a Bíblia, me permita retornar um pouquinho à história para nós chegarmos até aqui. O texto é conhecido, não vim pregar nada de novidade, até porque o nosso recurso é pouco, mas preste atenção porque Deus tem uma palavra do céu para alguém aqui nesta noite. A Bíblia diz que Israel está em prontidão de guerra. O texto diz que o inimigo está afrontando Israel. Nós estamos falando de um povo chamado os filisteus, e no meio deste povo, um soldado dele se levanta para se opor contra Israel. O texto diz que todos os dias, Golias, o gigante da terra de Gate, a Bíblia diz que ele descia para afrontar Israel. O texto diz que ele manda uma proposta. A proposta não é ruim, só que não tem ninguém com coragem para aceitar. O texto diz que essa afronta ficou um intervalo de 40 dias. Quantos dias eu disse? E a Bíblia diz que ele descia no pé do vale, porque Israel ficou acampado de um lado, o vale no meio e os filisteus do outro lado. E a história nos diz que cada dia ele descia de manhã e à tarde, afrontando Israel, insultando Israel. E a história diz que cada dia que se passava, que não se levantava ninguém para se opor contra o filisteu, cada dia mais ele dava um passo vindo mais perto. Porque se você não se colocar na posição, lá na tua casa, lá no meio da tua família, aonde Deus tem te colocado, o espaço que Deus tem confiado para você, se você não se colocar na posição, o inimigo vai querer invadir o teu território, porque quando nós nos ofuscamos, ele tenta ingressar onde não é para ele ingressar, mas é o nosso posicionamento, muitas das vezes que falta, e ele se acha no direito de invadir o território que Deus nos deu. Mas eu vim aqui debaixo de uma palavra dizer para esta igreja, o que é teu, Golias não vai entrar onde Deus falou que é teu. O texto diz que cada dia que se passava e ninguém se opunha contra o gigante, o texto vai dizer que ele dava um passo mais perto para dentro do território de Israel. Mais ou menos assim, um dia ele vinha até aqui e a proposta dele era o seguinte: dai-me um só homem, se este homem me vencer, o nosso exército vai servir o vosso. Porém, se eu vencer este homem, o vosso exército servirá ao nosso. Não tinha ninguém. À tarde ele descia novamente. O texto diz que no outro dia, no intervalo de 40 dias, quando não tinha ninguém, cada dia mais, ele ia dando um passo, invadindo o território e chegando mais perto. A Bíblia diz que Israel está acuado. Saul trancado dentro da tenda, tentando achar uma saída e não tem. O exército esperando Saul determinar o que era para fazer e não tinha ninguém. Mas do outro lado, lá na terra de Belém, na casa de Jessé, o texto diz que um pai sente falta de 3 filhos que estão agrupados nesse exército, alistados no exército de Saul. Diz a Bíblia que ele chama Davi e fala assim para Davi: Davi, vai lá visitar os seus irmãos. Eu vou parafrasear, a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, só para você me entender. Só, vai lá visitar os seus irmãos, vê como é que está a saúde deles. Pergunta para eles se eles têm dia para voltar para casa. Pergunta para eles se eles estão dormindo bem, comendo bem, se está tudo bem. E fala para eles como que eles estão, manda dizer, porque eu estou preocupado. Leva para eles pães, leve queijo, vai lá e me traga notícia. E o texto vai dizer que lá vai Davi. E a Bíblia diz que quando Davi chega, ele procura o soldado que toma conta de toda a bagagem. E ele fala mais ou menos assim, ó: meu pai mandou dar esses pães, esses queijos. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 irmãos alistados aí no exército de Saul. E o meu pai mandou falar com eles. Vocês me permitam conversar com os meus irmãos? E a Bíblia vai dizer que foi permitido, porque ele foi falar com os irmãos. Os irmãos estão em prontidão de guerra. Os filisteus do outro lado do vale, afrontando, e Davi chega. Davi entrega o que era para entregar.
para os soldados que tomavam conta da bagagem e vai conversar com seus irmãos. Eu quero crer, pastor Cardoso, que o diálogo foi mais ou menos assim, ó. O pai mandou perguntar como é que vocês estão. O pai mandou perguntar se vocês estão comendo bem, porque pai e mãe se preocupa com o filho nessa área. Se vocês estão comendo bem, se estão dormindo bem. O pai mandou perguntar se vocês têm dia para voltar para casa. Se vocês estiverem comendo aqui coisa que vocês não gostam, o pai mandou coisa boa. O pai mandou pão de casa e queijo para vocês. E mandou desejar para vocês saúde. Vocês estão bem de saúde? Vocês têm dia para voltar para casa? Aí um dos irmãos de Davi falou, fala para o pai que nós estamos bem, mas nós não temos dias para voltar para casa. Por quê? Porque nós estamos esperando a determinação de Saul. Os filisteus estão afrontando e não tem ninguém, não sabemos o que vai acontecer. E estamos nessa indecisão. E é nesta hora que Golias se levanta para vir afrontar. O texto diz que Golias grita lá do outro lado do vale, dá-me um só homem. Se eu vencer o homem, esse exército de vocês vai me servir e servir a nós. Porém, se eu perder para o vosso soldado, o nosso exército servirá o vosso. Dá-me um só homem. Davi olhou e falou, mas quem que é esse homem aí? Alguém disse, aí é Golias, o gigante de Gate, o gigante dos filisteus. Ele está afrontando Israel e é por causa dele que nós estamos em prontidão de guerra. Aí Davi olha para alguém e diz assim, e não tem ninguém para encarar esse homem? Não, não tem. Olha lá o que ele está falando. E ele afrontando novamente e fazendo a proposta. Se este homem de vocês perder para mim, nós serviremos a vós. Porém, se eu vencer o vosso homem, vocês servirão a nós. Aí diz o texto que alguém sopra na orelha de Davi. Até Saul está fazendo proposta. E a proposta de Saul é o seguinte, quem for lutar em vencer, vai ser adornado de riqueza, isento de imposto e casar com a filha dele. Ou seja, vai ser genro do rei. E mesmo com essa proposta do rei, não tem ninguém para encarar o gigante. Irmão, pega o texto quando tu chegar na tua casa. 1 Samuel, capítulo de número 17. A proposta foi tão boa que Davi pediu para repetir. Eu quero crer que ele não acreditou. Disse, mas não é possível que com uma proposta dessa não tem ninguém. Pega o texto. Ele disse, como é que é? O que Saul está oferecendo? Aí alguém gritou assim, ele está oferecendo a ser adornado de riqueza, isento de imposto, e vai ser genro dele, porque vai casar com a filha dele. Davi disse, não tem ninguém? Não tem. Não tinha. Porque hoje chegou. Eu tenho uma notícia, e se você crer, prepare um glória. Se você se posicionar, o inimigo não dá mais um passo para invadir teu território. Oh, santo. Porque Deus vai te capacitar para isso. Você crê nessa palavra, tu pode dar um glória por esta palavra. Irmãos, pega o texto na tua casa. O texto diz que Eliabe, o irmão de Davi, se levanta contra Davi. Diz o texto que Eliabe olhou para Davi e falou, deixa de ser metido, rapaz. Tu é um pretensioso. O pai não mandou você vir aqui coisa nenhuma. Você veio aqui porque a gente sabe o que aconteceu na sala de casa. E agora você está rondando por aqui. O pai não mandou você vir aqui. Você veio porque você quis. Você tem segundas intenções. Irmãos, o texto vai dizer que Davi não parou nem para dar ouvido. Davi poderia ter dito assim, por que você está reclamando? Eu estou me oferecendo para livrar vocês, por que vocês querem brigar comigo? Preste atenção, o texto diz que Davi não parou para discutir. Irmãos, não pare para discutir com quem não tem nada para te acrescentar. O que tem de gente com bênçãos retida porque está parando para dar satisfação. Quem não constrói não tem direito de palpitar. Quem não oh, glórias a Jesus. Quem não participa das tuas guerras não tem direito de opinar. Não deixa e não pare para discutir com o inimigo. Se o cego Bartimeu tivesse parado para discutir com quem estava mandando ele calar a boca, ele tinha morrido cego. Mas enquanto mandavam ele calar a boca, a Bíblia diz, ele clamava cada vez mais alto, dizendo, Jesus, filho de Davi. Alabaxori, alamanai. Eu estou sentindo Deus nesse altar aqui. Deus está dando estratégia de guerra para crente que entrou hoje aqui. E o texto vai dizer que alguém falou com ele, mas para ir tem que falar com o rei, tem que falar com Saul. E a Bíblia diz, pastor Severino, que ele se propõe e vai falar com Saul. Pega na tua Bíblia, quando tu chegar na tua casa, 1 Samuel capítulo de número 17. Ele entra na tenda de Saul e o texto diz que ele se oferece. No verso de número 32, ele já entra na tenda de Saul dizendo assim, ó, não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. Saul perguntou, por quê? Porque se o senhor quiser eu vou lá. Saul olhou para ele e falou, a Bíblia não diz, irmãos, mas no versículo 32, Davi se oferece. No 33, Saul tenta desanimá-lo. Mas a Kevin Corner vai dizer que do verso 32, antes de falar o 33, no meio, Saul faz umas perguntas para Davi. Saul pergunta para Davi, quantos anos você tem? 16. O que você faz? Pastor de ovelha. Olha o currículo dele como era fraco, irmão. Pastor de ovelha, 16 anos. E quantos metros você tem de altura? Pastor Hernandes Dias Lopes diz que era por volta de 1,65 m. Kevin Corner diz que era por volta de 1,55 m. Eu, para não brigar com o gigante, vou dizer que era por volta de 1,50 m. 1,60 m no máximo. Olha o currículo dele como era fraco.
Quando ele acaba de dizer 16 anos, 1,60 m, e eu sou pastor de ovelha, diz o texto que Saul fala o 33, olha, contra esse gigante você não pode pelejar. Você quer ver como você vai voltar para casa? Eu até agradeço pelo teu ânimo, mas você vai desanimar agora. Tu tem 1,60 m de altura, ele tem 3 metros de altura. Ele pesa 265 quilos. O capacete dele pesa 5 quilos. A couraça 90 quilos. A ponta da lança 12 quilos. Aquela lança numa distância curta, quando ela atinge 150 quilômetros por hora. Se estiver perto, não dá tempo do inimigo piscar. Porque a lança de Golias atravessa o adversário no meio. E detalhe, ele não tem microfone, ele não tem megafone, ele está falando do meio do vale. E a gente escuta a voz dele aqui, porque o pulmão dele é grande. Quer voltar para casa? Davi disse, eu posso até voltar, mas eu posso contar 2 testemunhos? Feliz é o crente que tem testemunho para contar, irmão. Eu estou sentindo Deus aqui. O primeiro testemunho foi o que um urso veio pegar uma ovelha do meu pai. Pegou uma ovelha do meu pai, mexeu com elas, mexeu comigo. Eu deixei as demais ovelhas, corri atrás do urso, peguei o urso pela barba, abri a boca do urso, arranquei a ovelha, mandei o urso embora e estou voltando com a ovelha para casa. Simples assim. O segundo testemunho foi um leão. Um leão também veio atacar uma ovelha do meu pai. O leão pode ser mais forte do que o urso, mas com uma ovelha minha na boca não é mais forte do que eu. Eu corri atrás do leão. Pega o texto. O texto diz assim, ó, eu peguei-lhe pela barba, abri a boca do leão, arranquei a ovelha, mandei o leão embora e estou voltando com a ovelha para casa. Eu não queria briga, disse Davi, mas o leão veio me atacar pelas costas. Saul perguntou, e deu tempo de você fugir? Disse, não sou crente de fugir de guerra, não. Eu coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei ele na unha e voltei com a ovelha para casa. Prepare um glória melhor do que esse. Saul perguntou, e o que você tinha na mão? Eu não tinha, eu tenho unção. E a unção de Deus está. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Receba a unção de Deus aonde você está e agora. Irmão, o que Saul fala? Vai-te embora. E o Senhor seja contigo. Você está aprovado, pode lutar. O texto diz que quando Davi sai para lutar, você conhece o texto, eu vou adiantar para nós ganharmos tempo. Ele olha e fala, não, mas esse moço está muito despreparado para a guerra. Vem cá, o que você sabe fazer? Cantar, tocar, compor, pastorear e dar pedrada. Eita glória. E para lutar com o gigante, você está muito cru. Pega a minha armadura, pega a minha lança, pega o meu escudo, pega a minha espada. Davi não conseguiu se mexer. O texto diz que Davi olha para Saul e diz assim, ó, tira isto de sobre mim. Quando isto sair, alguma coisa vai acontecer. Nota de rodapé para todos nós que estamos aqui. Quando isto sair, um milagre vai acontecer. Eu sei o que precisa sair da minha vida. Você sabe o que precisa sair da tua. O que tem de gente com bênçãos retidas porque não deixa isso sair. Mas eu vou dizer, quando isso sair, um milagre vai acontecer. A Bíblia diz que ele desce no ribeiro e vai pegar 5 pedras. Quantas pedras ele pegou? Quantas? E detalhe, ele não pega 5 para Golias. Você conhece o texto, irmãos? Você é pastoreado por alguém que te educa bem na palavra. Ele não pega 5 pedras dizendo, eu vou levar 5 pedras porque eu vou atacar Golias. Se eu errar, eu tenho 4 de lambuja. Não, senhor. Golias tinha mais 4 irmãos, gigante, folgado, briguento que nem ele. Davi olhou e falou, vou levar 5. Uma é de Golias. E as 4 é para os irmãos se entrar na arena. Ô crente, eita. Aquele dia Golias topou um baixinho cheio do Espírito Santo. O texto diz que Davi vai lá, pega 5 pedrinhas, põe no bornal e desce para o vale. E quando ele desce para o vale, olha o Golias lá, dai-me um só homem. Davi chegou. Pega o texto. O Golias olhou e falou assim, porventura sou eu algum cão para tu vires a mim com um pau? Por que Golias disse isso? Porque Davi estava com o cajado. Quando Golias olhou um pichotinho de 1,60 m com um pedaço de pau na mão, ele disse, eu sou algum cão para tu vir a mim com um pau? Davi disse, isso aqui não é teu não, isso aqui é para minhas ovelhas. O que é teu está guardado. Glória. Ele pega, coloca a mão no bornal. Irmãos, Deus quando quer dar vitória para o crente, essa palavra é por revelação e agora desceu aqui, ó. Deus confunde o inimigo para dar vitória para o crente. Eu vou falar e prepare um glória melhor do que esse. Deus vai confundir o teu adversário e colocar a vitória na palma da tua mão. Ó, o texto diz que na caneleira de Golias, a caneleira era de bronze. E para não bastar, adiante dele ia um escudeiro. Quando Golias olhou o tamanho do adversário, Golias olhou para o escudeiro, sai de cena que esse aí eu vou resolver na mão. E detalhe, já leva a lança que esse eu não vou jogar nem a lança. Deus desarmando o inimigo para armar o crente. A Bíblia diz que Davi coloca a mão no bornal, pega uma pedra, coloca na funda, e há historiadores que vai dizer que acredita-se que Davi cantou um hino na hora. A Bíblia não diz o hino,
Mas há quem diga que provavelmente foi o Salmo de número 91, que acredita que foi Moisés que escreveu quando estava atravessando com o povo o deserto. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Oh, glória. A sombra. Quem tem glória dá glória. Irmão, você não tem uma pedra, mas tu tem um glória. Tu tem uma rajada de língua estranha. Davi olhou. Ô Davi, tu vai acertar onde o gigante? Irmão, presta atenção. Tu vai acertar onde o gigante, Davi? Porque há quem diga que o capacete do gigante era tão envolvente que ficava para fora o queixo, a boca, o nariz, os olhos e 4 centímetros da testa. Davi, quando olhou, falou: vou acertar a testa. Se acertar o peito, arrasta do outro lado. Se acertar a perna, na unção, arranca uma. Mas eu quero é a testa. E tu consegue? Eu caí de paraquedas, é? Tem gente que quer chegar no lugar caindo de paraquedas. Davi não caiu de paraquedas, não. Davi, quando olhou a testa do gigante, ó, direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e é nele que eu confiarei. Segura, Golias. Irmão, ó, no meio da testa. O texto diz que encravou a pedra na testa. Não cai de costa, cai de bruço. Eu quero crer, pela lógica, se você for ver pela física, pelo impacto, o Golias só cai de costa. Mas eu quero crer que quando Davi mandou, que pegou, o anjo disse: até aqui tu veio, receba. Não mexa um braço, não levante a voz. Deus está dizendo para alguém: mas descansa que hoje eu coloco o teu adversário no lugar. Deus está falando com alguém aqui, irmãos. O texto diz que Davi corre nas costas do Golias, sobe nas costas. Ele tirou a lança, tirou o escudeiro, mas não tirou a espada. Davi pega a espada, serra o pescoço de Golias, para se cumprir o versículo 47 de 1 Samuel 17. Levanta a cabeça de Golias na mão e repete, para saber toda esta congregação, que o Senhor salva, não com espada e nem com lança. Prepare a tua glória, porque do Senhor é a guerra. Só que aí, irmãos, Davi está voltando para casa. E o problema começa aí. Porque as irmãs do Círculo de Oração de Jerusalém começaram a cantar um hino na hora. E o hino foi mais ou menos assim: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Sabe o que elas estão cantando, traduzido? Muita coisa fez Saul, mas muito mais que Saul está fazendo Davi. E aquilo começou a gerar um despertamento de um ciúmes em Saul. Porque ao invés de Saul olhar e dizer assim, ó, nós temos um talento agora no nosso meio para Deus usar, ele começou a enxergar Davi como uma ameaça. Nota de rodapé, irmão: se todo mundo entendesse que para cada um Deus tem uma porção, tinha menos inveja, ciúme e mexerico no meio dos crentes. Porque para cada um Deus deu uma porção. Para quem canta, canta. Para quem prega, prega. Para quem ora, ora. Para quem toca, toca. Para quem adora, adore. A ferramenta que é tua, minha é minha. E Deus, irmãos, para que a obra seja feita, para cada um Deus deu um talento. Para cada um Deus deu um talento. Deus não vai dar a ferramenta para imitar a ferramenta de ninguém. A ferramenta que Deus te deu é tua. A ferramenta que Deus me deu é minha. E eu vou repetir: se todo mundo entendesse isso, tinha menos rivalidade e disputa no reino. Perceba que estava para todo mundo fazer, mas os covardes não quiseram fazer. Aí quando se levanta um para fazer, alguém se levanta contra. E sabe onde foi o problema? Não foi da porta para fora, não. O problema foi da porta para dentro. Porque o primeiro que se levantou contra Davi foi o seu próprio irmão Eliabe. Desculpa do que eu vou dizer, irmão. Nós somos, se nós não vigiarmos, nós já somos, mas se não vigiarmos pode ficar pior. Nós somos o exército que mais se degladia na terra. Com todo respeito, você não vai ver um espírita falando mal do espiritismo do outro. Você não vai ver um sacerdote de outra religião falando mal do outro sacerdote. Mas você vai ver crente brincando com o mistério, tirando sarro de outro crente. Os próprios crentes fazem meme e lança na rede social. Está mais preocupado com view e like do que com o reino. Mas Deus nesta noite nos enquadrou nestas 4 paredes para dizer: a dor do teu irmão é a tua. Oxa.